Olá, queridões, sejam bem-vindos. Oro para que esteja bem. Nós estamos aqui na EIE, né, edificando uma igreja espiritual. Quem fala aqui é Rogério Cunha, PR. Né? Estamos aqui falando sobre a armadura de Deus, falando detalhadamente de cada item da armadura de Deus. Te convido a entrar no playlist e dar uma olhada. Mas hoje aqui nós vamos falar de um item da armadura de Deus. Eu vejo que o mais forte, o mais belo, o mais desejável, né, da armadura de Deus. E eu vou te falar sobre esse item daqui a pouco. Vamos ler em Efésios capítulo 6, verso 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada, gente, a espada. Às vezes a gente vê lá no YouTube o pessoal fazendo espada, né? Martelando o aço, né? Polindo o aço, colocando ali, amolando para ficar bem cortante. Tão bonita a espada, mas tão violenta, né? Porque a espada é um item da armadura que não é para proteção, né? É para ser para ataque, para se arrojar, para vencer o adversário, né? Da armadura, quando o apóstolo Paulo olha a armadura lá do soldado, e Deus começa a mostrar que existe uma armadura de Deus, uma armadura espiritual, dos itens do soldado, todos são proteção. Né? Protegendo os pés, protegendo a cintura, protegendo o peito, o escudo protegendo tudo, né? E vai proteger o capacete, protege a cabeça, mas aí não é só proteção. Eu e você, homem e mulher de Deus, não somos levantados apenas para nos proteger, nós somos levantados também para atacar muitas vezes. A palavra de Deus diz o seguinte: as portas do inferno não vai prevalecer. Significa o quê? Que a porta vai vir batendo na gente até ela cair? Significa que haverá uma força contrária à porta, né, de Satanás, para que ele caia. As portas do reino das trevas vai cair. Então, por que vai cair? Porque haverá uma força, não apenas resistindo, mas atacando, derrubando aquela porta. Por que precisamos derrubar aquela porta? Para salvar as almas. A gente fala, vamos encher o céu e esvaziar o inferno. Como você esvazia o inferno? Derrubando essa porta, derrubando a porta da idolatria, derrubando a porta da mentira, do engano, do afastamento de Deus, né? Derrubando a porta. Tudo que o inimigo levantou contrário às boas novas de Cristo precisa ser derrubada. E como derruba? Com a espada do Espírito, né? Então, a espada natural, do soldado natural, é de ferro, é de aço, né? Afiadíssima. Mas a nossa espada espiritual não é assim. Eu me recordo que assim que eu me converti, eu já devo ter falado sobre isso, mas é uma realidade, eu não sabia como ter luta espiritual. O inimigo, logo no começo da minha conversão, me acordava de madrugada, eu levantava, ia para a cozinha com muita ira contra o mal, né? Porque ele fez com que minha família sofresse muito, então eu não aceitava que ele continuasse agindo na minha vida. Por muitas vezes eu pegava uma faca e falava, vem aqui para você ver o que eu faço com você, aparece na minha frente, né? E eu pensava assim, se ele aparecer pelo menos um soco no diabo eu vou dar, né? Pegava lá a vassoura, vem aqui, eu não dou uma cabada de vassoura na sua cabeça, né? Mas nossa luta não é uma luta natural, nossa luta não é contra carne ou sangue, é uma luta espiritual. Você, eu, nós precisamos ter coragem de enfrentar as trevas, sim. O Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nenhum dano vai nos atingir. Então nós temos autoridade, mas precisamos lutar com instrumentos corretos. Um ser espiritual não vai ser tocado por algo natural. Eu já vi uma vez no YouTube um pastor dizendo, eu vou te matar, tal, sacou uma arma e atirou no chão da igreja dizendo que estava atirando em Satanás. Né? E isso é evidente que é um escândalo, chama atenção, as pessoas vão ver, mas é muito perigoso. Se aquela bala o inimigo usa para dar um ricochete, né? Podia acertar alguém. E o revólver não vai matar Satanás, não vai atingir Satanás, que ele é um ser espiritual. O que atinge o inimigo é uma arma espiritual. Qual a arma espiritual? A palavra de Deus. Quando Jesus sai para o seu ministério, a primeira coisa que ele faz um jejum de 40 dias. Quando acaba o jejum, eu penso, fazer um jejum de 40 dias, eu nunca fiz um jejum de 40 dias.
Eu já ouvi pessoas que faleceram fazendo esse jejum de 40 dias. Já ouvi pessoas que conseguiram fazer o jejum de 40 dias, mas a maior parte que eu fiquei sabendo faleceu. Né? Então é um jejum muito grave, né? Ficar sem comer 40 dias, ele estava ali, né? E o diabo aparece depois dos 40 dias falando, transforma esse pão, essa pedra em pão. Né? Nossa, depois de 40 dias um pão é o quê? Uma lasanha, né? É maravilhoso, né? Só que Jesus falou assim, não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ele investiu contra o diabo, falando o quê? A palavra de Deus. Ele bateu na cara de Satanás como? Através da palavra. Ele repreendeu o inimigo através da palavra, entende? Então, quando ele se deparava em pessoas endemoniadas, que estavam ali para que ele libertasse, ele ordenava, sai demônio, sai, né? Porque ele tinha a autoridade, vinha através da palavra, da ordem. Né? Nós temos autoridade, então precisamos dar ordem ao reino espiritual. Sai em nome do Senhor Jesus, não te aceito. Jesus não precisava falar, sai em meu nome. A autoridade é dele, ele transferiu a autoridade para nós. Né? Eu tenho um filho, né? E muitas vezes, quantas vezes que eu saí de casa e falei assim, ó, quem está cuidando da casa agora é o Rodrigo, é meu filho Rodrigo. Ele fica com a minha autoridade. Aí a irmã quer fazer uma coisa, o outro quer fazer uma coisa. Ó, o pai falou que eu ia ter tomando conta, não faça assim. As pessoas estão respeitando ele por causa do quê? Por causa do pai. Então Jesus nos deu autoridade. Se nós hoje ordenamos o reino espiritual, não é porque nós temos poder, é porque o nosso pai nos autorizou e nos deu autoridade, poder para fazer isso. Entende? Então, a espada do Espírito é a palavra de Deus, não é? A espada é a palavra. Então, quando você fala a palavra de Deus, está aqui, não é? Não é? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, como que eu vou usar a espada? Conhecendo a espada. Preciso ler, conhecer, entender a palavra de Deus, não é? Orar segundo a palavra de Deus, repreender o inimigo com a palavra de Deus. A espada é aquela que corta, que fala que tem 2 fios, não é? Corta a medula, corta, faz a divisão de ossos, né? Medula. Por quê? Porque tem 2 fios, uma corta lá e uma corta aqui. Então a espada é o quê? Enquanto eu estou cortando, enquanto eu estou pregando, enquanto eu estou falando a palavra de Deus, também está me edificando, também está cortando aqui, não é? Porque a iniquidade que quer me dominar não vai me dominar. O apóstolo Paulo fala assim, olha, eu prego não apenas para salvar quem me ouve, mas também para me edificar. Quer dizer, quando eu prego, eu não estou pregando apenas para você, estou pregando para mim. A espada tem 2 gumes, quer dizer, ele é afiada dos 2 lados. Uma faca não, a faca de cozinha é afiada de um lado, você corta assim, né? Até põe a mão em cima para apertar. A espada tem fio dos 2 lados. Então esse fio dos 2 lados, eu estou ministrando, está falando comigo? Se está falando comigo, está falando com você. Entende? A espada é a única arma que você tem contra o inimigo que dá autoridade e poder para destruir as obras de Satanás. Através, é claro, do poder do nome de Jesus, né? A autorização e autoridade que ele te deu através do que ele conquistou na cruz do Calvário. A palavra de Deus é a espada. Agora, não adianta você pegar a palavra de Deus, abre no Salmo, deixa na sua casa aberta lá e fala, a boca de Deus ali, a boca de Deus está até com as páginas amarelas, não existe isso. Tá? Não é para deixar a palavra ali para fazer uma coisa. Também não adianta jogar a Bíblia no diabo também. Eu já vi gente expulsando o demônio assim, ó, colocando a Bíblia na cabeça do endemoniado. A Bíblia, essas folhas, o diabo já leu umas 500 vezes, leu mais que você. Porque santo não é o que está apenas escrito aqui. Porque o Espírito Santo de Deus, quando eu estou lendo, ele está comigo, ele está me dando revelação além da letra. Tá? A palavra de Deus precisa estar no teu coração. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E você precisa colocar a palavra de Deus no vento. Você precisa falar sobre a palavra de Deus. Tanto é que quando você vai ler, você precisa ler falando. Porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está me ouvindo? Está gerando fé no seu coração. Mas quando eu vou ler a Bíblia em casa sozinho, eu vou ler. Claro, eu vou ficar gritando igual um doido, mas vou ler para quê? Para que a minha alma ouça. Meu corpo está falando, mas minha alma está ouvindo, eu estou gerando que fé em mim.
A professora, minha mãe falou que é para ler só com os olhos, para ler rápido, né? Para poder ler mais rápido. Assim, eu sei, nós somos ensinados errados. Foi ensinado dessa forma mesmo, porque o inimigo não quer que a gente tenha fé. Quem disse que é para você ler a Bíblia rápido? É para você ler a Bíblia e compreender o que Deus está falando com você. Ler devagar, ler falando, para que edifique, para que te fortaleça, para que essa espada venha cortar também arestas, gargalos que nós temos na nossa alma. Porque a espada é de dois gumes, ou está trabalhando contra o inimigo, ou está trabalhando contra o inimigo aqui que está na nossa alma. Porque às vezes o inimigo não está fora, às vezes o inimigo está dentro, o inimigo é a gente mesmo, a gente está lutando contra a gente às vezes, enganado, por sentimentos diversos que o inimigo semeou. Então a palavra nos limpa, não é? Nos limpa, porque a espada vai tirando os gargalos, tirando as arestas, vai nos limpando. Então, o instrumento, vejo, mais precioso da armadura é a espada do Espírito. Às vezes você está lá com escudo, mas você tira o escudo e avança com a espada, colocando o inimigo para trás, né? Às vezes o inimigo quer acertar a tua cabeça, eu nem estou com o capacete direito, né? Mas você está com a espada lá se protegendo. A espada é importante, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Aqui, quando começa aqui no entender sobre a armadura de Deus, diz que nós precisamos estar inteiramente protegidos, né? Inteiramente equipados com a armadura de Deus. Precisamos estar completos com a armadura de Deus, para que nós estejamos invioláveis, que o inimigo não nos alcance, estejamos blindados. Algumas pessoas falam, pastor, como eu vou me blindar contra o inimigo, para o inimigo não me tocar? Revestidos com a armadura de Deus. Não com uma oração. Então eu vou orar sobre a armadura. Senhor, põe em mim, põe em mim, já até tem que ter colocado. Quem coloca é você. A armadura de Deus é o quê? Um estilo de vida. Onde cada item aqui, ele nos mostra uma atitude natural nossa, do nosso dia a dia, que vai nos revestindo, vai fechando as brechas e vai nos protegendo contra toda a ação do inimigo. Tá? Então, que você tome a sua espada hoje, aí na sua casa, em favor da sua família, em favor da sua vida. Tome a espada e esteja lutando, porque o Senhor já te deu vitória. O inimigo já perdeu. Basta você se levantar, tomar a tua posição como vencedor, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Muito bom estar com você aqui, nós estamos aqui no EIE, que bom que você ouviu mais, aprendeu mais sobre a palavra, recomende os amigos, dá seu joinha, quem falou aqui com vocês é Rogério Cunha PR, até a próxima oportunidade.